Estamos aqui ao vivo, mais um programa Sem Limites. Eu, Ederson José Engo, e com a honra de ter o senhor Geraldo Júnior Duarte, jornalista aqui da Rádio Jara. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Ederson. Bom dia a todo o público do Sem Limites, da emissora da Rádio Jara. Comigo na sonoplastia, Ederson, né? E hoje a gente tem um convidado especial, o Odilon de Oliveira, né? Para mandar um papo com a gente. Muito bem. Bom dia, Juiz Odilon. Bom dia, Ederson. Bom dia, Geraldinho do coração. Aí, ó, olha só. Bom dia a todos os ouvintes, um bom dia a toda a população de Mato Grosso do Sul, do Brasil. E é um prazer tão grande estar aqui, principalmente aqui bem de frente, olhando para o Geraldo Duarte, uma figura que eu admiro bastante. E aqui, dirigindo aqui o Ederson. Isso é um prazer enorme. Muito bem, muito bem. E é uma honra a gente poder ter a presença, né, de pessoas que marcam a história, né? Essa é a grande importância, né? Eu digo assim que o programa Sem Limite foi concebido numa necessidade que o Geraldo falou: Ederson, eu preciso fazer meu estágio, né? Eu precisava de um lugar. Eu falei: Geraldo, olha que incrível, eu estou em uma rádio e aqui tá tudo pronto para você chegar aqui, né? E agora acabou o estágio dele com maestria, marcando a história das pessoas, assim como o senhor também, querendo ou não, marcou a história de muita gente pela trajetória, né? E tão importante a gente poder perceber que somos feitos de histórias, mas marcamos a história das pessoas, né? Geraldo, segue aí, o entrevistado é teu, e ele gosta de você, pelo que eu percebi, o olho dele brilha quando ele olha para você com orgulho. Primeiramente, bom dia, Odilon de Oliveira, mais uma vez. A minha primeira pergunta é: qual é a sua biografia da sua história de vida? Geraldo, é um prazer tão grande ser entrevistado por uma pessoa simples. Eu gosto de me relacionar com as pessoas simples, né? As pessoas simples, elas têm assim, muito valor, não é? Se comportam como verdadeiros seres humanos, né? E eu me esqueci também de agradecer, ao cumprimentar as pessoas, agradecer a Deus, porque a gente tem um projeto. Eu sou temente a Deus, a gente tem um projeto aqui na Terra. Você tem um projeto, eu tenho um projeto, eles têm um projeto. E esse projeto individual, projeto familiar, são projetos que têm que se encaixar perfeitamente num grande projeto, chamado Projeto Divino, arquiteto do todo o universo. Se não houver um encaixe perfeito, não dá certo, não é? Então, quando você me faz pergunta, não é a primeira vez que a gente conversa. Claro, já conversamos várias vezes, você já esteve na minha casa, já me deu o prazer lá em casa, e eu fico assim, com a fé renovada quando eu converso com você, converso com o Ederson. A minha fé vai se renovando. A gente tem que renovar a fé, porque a gente encontra muitos obstáculos pela vida, né? Uns mais, outros menos, mas todos encontramos, né? E você me pergunta sobre biografia. Minha biografia é bem simples, né? Eu sou procedente do Nordeste, nasci numa cidade chamada Exu. Exu fica em Pernambuco, é Exu o nome da cidade. E eu nasci lá, saí de lá com 4 anos de idade, a gente fugindo da seca. Naquele tempo não chovia, né? Lá, então não dava nada também, só dava andu, feijão de corda. E a gente vivia assim, sobrevivia dessa maneira, uma pobreza extrema, né? E então a gente veio para Mato Grosso, na época era Mato Grosso, não tinha dividido o estado, isso foi em 54, e eu criança. E a gente foi criado num assentamento ali, num lugar chamado São Pedro da Cipa, fica lá no estado de Mato Grosso. Tem um assentamento ali e a gente viveu ali, uma colônia de nordestino. E eu, tanto que eu nem perdi o sotaque, porque eu fui criado com meus tios, eram 12 irmãos, cada um tinha uma área de terra. Pai tinha 5 hectares, 5 alqueires,
e outros tios tinham ali mais 5, mais 5, mais 5. A gente adquiria do Estado. Na época, o Estado é que fornecia, o Estado de Mato Grosso. Eu gosto de contar isso, talvez não tenha sentido para as pessoas, mas eu sou muito voltado ao meu passado, infância, Sim. certo? E ali a gente viveu. Hoje em dia não tem mais nada lá, porque edificou-se uma usina de cana-de-açúcar e virou tudo canavial e se acabou. Então eu vivi ali, depois a gente mudou para uma cidadezinha menor, Dom Aquino, Jucimeira, por sinal tem até uma biblioteca com o meu nome, a Biblioteca Pública de Jucimeira, do Dr. Odilon de Oliveira. E aí eu vivi naquela região, na roça, até a idade de 16 para 17 anos. E aí eu fui estudar, certo? E eu tive muita sorte, viu, Geraldo? Muita sorte, Deus me ajudou muito e as pessoas também me ajudaram bastante. Porque a gente não se educa sozinho, também a gente não edifica sozinho. Você não vive sozinho, não tem como. Não é? Não. Aí eu consegui estudar, escola pública sempre em escola pública. Meu pai morreu na roça, com 72 anos, só não morreu na roça porque quando eu me tornei juiz, eu fui lá e os trouxe para aqui, para Campo Grande. Sim. Mas aí ele pegou câncer e morreu logo, certo? Certo. Aí viveu a vida inteira na roça. Então a gente teve a oportunidade, estudou, teve a oportunidade, quer dizer, a gente teve, Deus iluminou o caminho da gente, mostrou, certo? E a gente se formou, exerci muitos cargos públicos, tudo por concurso, nenhum por ajuda, digamos assim, de algum padrinho, todos por concurso. Fui procurador federal, fui promotor de justiça, Sim. fui juiz do estado aqui. E depois eu entrei na magistratura federal, fiquei 31 anos. E me aposentei depois de 55 anos de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Consumi aquele período da roça, né? Então, é assim, eu fico tão feliz quando você, como uma pessoa humilde, me pergunta sobre a minha formação, assim, a origem e tal, né? Isso muito me agrada. Porque... E a gente tem que procurar sempre dar um exemplo, né? Dar um exemplo para as pessoas, viu, Geraldo? Sim, porque você, né, o senhor é um exemplo, né, de pessoa humilde, de coração enorme, né, na verdade. E eu sempre me espelhei no senhor. Tanto que quando a gente teve nossa primeira conversa na academia, no curso de jornalismo, né? Que você foi até ao CDB, eu me senti desafiado ali no primeiro momento. Então, toda a equipe, parece que estou contando para ele ao vivo sobre isso. E falei assim, eu quero ser o jornalista melhor. Quero dar o meu melhor, né? Então, quando eu fui te entrevistar ali no momento, eu estava sobre a direção da professora do Oswaldo Ribeiro, da professora Cristina Ramos, e ali eu me senti já um profissional, né? Uhum. Então, desse contato com você na universidade foi um marco para todos os acadêmicos, né? Inclusive para mim também. E preparar a sua pauta, o seu roteiro, é preparar com uma leveza humana, né? A minha segunda pergunta é: no momento que o senhor se preparou, né? Que o senhor deu aula, o senhor foi juiz, o senhor teve uma carreira brilhante, né? Qual foi o seu maior desafio? Olha, geral, o desafio foi a situação financeira, né? A pobreza, né? Meus pais, durante o tempo que eu estudei, eles na roça faziam só para comer, né? Não podia me mandar nenhum tostão.
E a gente sai da roça, que na roça é digamos assim, é um modelo, é um paradigma diferente da cidade, né? Você sai da cidade, vai para a roça, você é estranho. Você sai da roça, vai para a cidade, você é estranho também. Então é natural que tenha essa diferença mesmo, não é? E aí a gente encontrou muita dificuldade. A maior barreira foi a dificuldade financeira, né? E você saindo da roça, para você arrumar um emprego é difícil na cidade, bem difícil, certo? E a gente encontrou essa dificuldade, mas existe uma coisa que você tem de sobra, né, Geraldo? E que todos nós devemos ter, que é o esforço, a fé, a insistência. Você tem que persistir, certo? Quando eu estudava, eu não podia pagar a faculdade. Eu fiz a faculdade todo dia sem pagar nada, Geraldo. Sabia disso? Sim, Ao CDB, aqui, ao CDB. Eu agradeço muito ao CDB. Depois eu paguei no final. Mas ao CDB, naquele tempo tinha um chamado crédito educativo. Hoje tem outro bolsa, nome. Né? É, isso. Bolsa. Então tinha um crédito educativo. A gente fazia um contrato no estabelecimento bancário, uma pessoa assinava ali como fiador, aí a gente pagava depois que se formava. O juro era desse tamanho, insignificante o juro. Aí depois que eu me formei, que eu fui pagar. Aí terminei pagando, porque logo que eu me formei, eu fiz concurso, certo? Para procurador federal, fui bem aprovado, procurador federal, tive uma aprovação assim, a nível de estado em segundo lugar e fui logo colocado. Aí eu paguei. Então, a dificuldade que a gente encontra é sempre essa, mas existe uma arma muito forte que supera tudo isso, que é a determinação, é a vontade de vencer. É só isso, certo? Vontade de vencer. Muitas vezes a pessoa é rica, nasceu em berço de ouro e não tem essa arma, esse canhão poderoso. Sim. Aí insiste, todo dia você tem que recarregar esse canhão com munição. Se for uma munição fraca de ontem, você empurra uma munição mais forte hoje. Aí você vence, correto? E o interessante, Geraldo, é que cada pessoa aqui tem que cumprir o seu destino aqui. Ninguém vem para a Terra à toa. Ninguém vem aqui. Cada um tem uma missão, certo? Você pode ajudar as pessoas, ajudar. Quem tem dinheiro ajuda com dinheiro, quem não tem dinheiro ajuda com a boa vontade, com o coração. Se você... o modo como você se comporta na vida serve de espelho para outras pessoas. Isso aí você está cumprindo um objetivo aqui na Terra. Sim. Uma missão divina. Então a gente tem que, como dever, procurar servir de exemplo para as pessoas. Então agradeço imensamente por você ter feito essa pergunta. Doutor, é tão interessante a gente perceber que às vezes eu digo assim, né, que o ser humano, né, ele tem que ter muito cuidado em ficar seguindo pessoas que têm algo, que tem, né, que tem casa, tem carro, tem sucesso, né? O sucesso ele é muito determinado hoje, infelizmente, pelas conquistas, né? Só que saber da trajetória, né? Então, assim, podia ter dado desculpa? Podia, né? Um juiz poderia não ter existido se a desculpa da situação fosse maior do que a vontade de querer. E hoje cedo no programa Meu Bairro Meu Negócio eu trouxe uma palavra que chama excelência. Que eu, né, do meu jeito eu falo assim, que excelência é você fazer na condição que você tem o melhor. Então, condições não tinham, né? Eu digo assim que muitos olham para o Geraldo e falam assim, mas o Geraldo vai fazer? Eu falei, sim, o Geraldo, ele não tem nada de diferente. Eu falei, eu trato ele como um ser humano e eu pego no pé dele, né? Eu falei assim, é assim que funciona, porque incapacidade é falta de vontade, não é situação. Seja o dinheiro, seja físico, seja o que for. E trazer essa ideia, né, de contar a história da essência, né? Que muitos não sabiam. Tipo assim, Juízo de Lombo não pagou faculdade? Não, ele pagou, mas ele estudou sem condições. E ele poderia não ter sido bem sucedido se a falta de vontade fosse maior do que a coragem de querer. Que bacana ouvir isso e saber que o Geraldo, ele traz isso. E é visível, né? Eu digo que a moeda de troca dele é a ação. Né, Geraldo? Sim. Eu fiquei muito encantado quando eu li a sua bibliografia um pouco, mas naquela época não tinha. Qual era o meio para você chegar até Campo Grande, né? Da roça até para a capital? Olha, um dia, pelas 9, 10 horas da manhã, o sol brilhando.
lá num lugar chamado Córrego Seco. A gente estava trabalhando na roça, eu e meu pai, né? Meu pai estava derrubando mata com machado e eu estava cozinhando no ranchinho ali para ele, fazendo feijão ali, cozinhando e tal. Aí depois que eu fizesse o almoço, eu também ia derrubar mata, ia roçar, derrubar e tal. Aí passou ali um primo meu. Esse primo meu era vereador numa cidade chamada Jaciara. Esse primo meu já faleceu. Naquele tempo o vereador não ganhava nada, né? E então ele gostava muito de política, de fazer o bem para as pessoas, e falou assim: primo, você não quer estudar? Eu falei: eu quero sair dessa vida. Então vamos lá na cidade, em Jaciara, vamos lá fazer um exame, aí você vai fazer um vestibular. Naquele tempo, para você entrar no ginásio, você tinha que fazer um vestibular em determinadas escolas. Não sei se, eu não me lembro se era em todas, né? Sim. Então você fazia um vestibular, senão não entrava. Aí fomos a pé até Jaciara, aí fizemos o exame, tinha um médico, o doutor Sebastião, ainda me lembro do nome dele, porque não pode esquecer esses momentos, né? Não. Aí o doutor Sebastião olhou para mim: você sente isso, sente aquilo, aí deu um atestado, certo? Isso faz tanto tempo. Aí, com aquele atestado e tal, eu fui fazer um curso chamado Admissão ao Ginásio. Até hoje tem um livro de admissão ao ginásio. Para entrar no ginásio tinha que ter uma seletiva. Isso, aí eu fui fazer esse tal de vestibular, lá em Cuiabá. Aquele um monte de gente, de rapazes, eu já grande, rapaz, aí com 16 para 17 anos. Aí fomos lá fazer esse vestibular, Palácio da Instrução, lá em Cuiabá. Aí fiz o vestibular e não é que eu passei. Eu fiz esse curso de admissão durante uns 2 meses, lá numa cidade chamada Dom Aquino, lá em Mato Grosso. E aí fui fazer esse vestibular e passei. Esse vestibular a gente fazia para estudar numa escola agrícola, chamada São Vicente. Fica para cá de Cuiabá um pouquinho. É legal. É uma escola agrícola que tem de 5.000 hectares. Porque naquela época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Ederson, o mundo entendeu que só se reergueria se houvesse um investimento no meio rural, a base de tudo. Aí foram criadas várias escolas agrícolas pelo Brasil. Uma delas foi exatamente São Vicente. Ali em 1945, 1946 foi criada aquela escola. De modo que quando eu cheguei lá em 65, mais ou menos, 65, aí estava aquela escola lá, 5.000 hectares. Ali tem apicultura, tem criação disso, criação de gado, roça, trabalhar na roça e tal. Aí eu fui estudar lá. E estudando lá, a gente trabalhava na roça, não pagava nada, mas você tinha que trabalhar. Produzir. Tinha que produzir. Por exemplo, você tinha o dia todinho. Brasil. Exato. Aí você tinha que trabalhar meio-dia na roça, isso era obrigado. Outros já iam trabalhar na horta, outros iam trabalhar por setores, né? Eu gostava da roça e já era experiente ali e tal, fui para a roça. Aí você trabalhava e isso era tão importante, você fazia isso e não pagava nada. Certo? Também não ganhava nada, ganhava só os estudos. No final eu vim contar isso como tempo de serviço, contava como tempo de serviço, porque você trabalhava ali, correto? Existia uma compensação. Compensação, né? Eu contei como tempo de serviço para aposentar. E fiquei estudando ali, trabalhando na roça também. Eu gostava de fazer aquilo ali. E aquilo foi tão bom. Ótimo. Então você adora feijão miúdo, feijão andu. Ô Geraldo, até hoje eu gosto de comer feijão farofa, adoro farofa. Porque farofa, o feijão andu, o feijão de corda, mãe fazia na roça. Ô Geraldo, uma coisa que eu não contei pra você. A meu avô sempre falava, não sei o que, o nome das cidadezinhas lá, perto de Exu, onde eles vendiam abacaxi, vendiam farinha para poder sobreviver. Aí eu não me lembrava, aí em 2012 eu fui lá, 2012, veja aí, agora. Aí eu fui lá com a minha mulher, vamos conhecer lá onde eu nasci. Aí fomos descobrir o local onde era a casinha onde eu nasci. Ali, ó. Ali, descobri ali. Aí tinha um açude assim, um primo meu mais velho do que eu, foi criado ali, falou: olha aqui, você lavava roupa bem nesse açude. Açude é um buraco, você fala, no chão, como se fosse uma bacia de boca para cima. Sim. Aí você, ali junta água, quando chove,
Você soca bem aquilo ali, coloca sal, para poder a água não afundar, não coloca sal e soca. Aí perto dali você faz a chamada estrada d'água. Você bate ali, vai socando aquele chão, para a água bater, escorrer e encher ali. Aí eu fui lá, só que hoje em dia é um açude bem grande, porque fazendeiro e tal, tomou conta dali e tal. Então a gente foi lá e andei, fui na igreja onde eu fui batizado, só que não tem mais a igreja. Brigaram, o pessoal brigava muito lá. Sim. Não sei porquê, ignorância, e derrubaram a igreja. Olha. Ah, legal, mas foi muito bom. O geral da vida é isso, viu? Você nunca deve colocar vaidade na sua cabeça. Sim. Nada. Certo? O que nós temos que fazer é explorar um manancial de riqueza que a gente tem dentro da gente. A gente tem que explorar isso. Que interessante. Você tem que explorar. Você tem um valor enorme dentro de você. Correto? E esse valor ele só se manifesta, as pessoas só sentem através da sua postura. Então, é em razão disso, Geraldo, que as pessoas que conhecem você amam você, gostam de você. Correto? Esse valor, o exterior, isso, a aparência. A gente tem que ter aparência na postura. Isso é fundamental, viu? Hein, doutor? E o senhor contando assim, como é diferente, né? Olhar para trás, alguns podiam falar assim, eu sofri, podia chorar agora com o passado, o senhor conta com felicidade. Ah, né? Felicidade. Né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, por que eu não chego no sucesso? Às vezes porque elas não olham para o passado com felicidade. Muitas vezes é assim, né? Elas só arrastam um sangue, né? Ederson, você fala isso aí porque o maior medo que eu tinha quando eu estava estudando aqui, muitas vezes quando eu não podia pagar a faculdade, eu ficava pensando naquilo ali, porque o sofrimento que a gente tem no passado ajuda muito no futuro. A gente tem que extrair do sofrimento, do infortúnio do passado, extrair uma lição para você projetar o futuro, olhar para frente e ver o futuro. Não, tem que ser aqui mais para a esquerda, tem que ser mais para a direita, assim que a gente tem que fazer. Então, meu maior medo era não conseguir estudar e ter que voltar para a roça. Aí eu não suportava isso, de maneira alguma, aquele sofrimento, aquela pobreza. Hoje em dia, não. Você trabalha na roça, tem seus direitos reconhecidos, você tem... trabalha de empregado, trabalha numa máquina, numa plantadeira, numa coisa, então tá tudo bonitinho. Mas você sobrevivendo naquele tempo de roça era difícil. Porque você tinha que fazer compra, por exemplo, pai pegava mandioca, as coisas da roça para vender. Saía de São Pedro da Cipa, ia para vender na feirinha em Cuiabá. Só tinha um caminhão de João Rádica, lá em São Pedro da Cipa. E aí juntava-se umas 10 pessoas, produtores ali, botava mandioca dentro daquele caminhão e ia todo mundo lá para a feirinha. Esse era o sacrifício. Isso não era o mesmo dia que chegava, não. Você levava 2 dias, 3 dias para ir para Cuiabá, 180 quilômetros. E só podia ir, jamais podia fazer essa viagem com menos de 8, 10 horas. Por quê? Porque o caminhão ia atolar na estrada, principalmente na Serra de São Vicente, não tinha asfalto. Aí tinha que ter aquele monte de homem, levar enxada, levar enxadão, levar para desatolar aquele caminhão. Então era muito difícil. Não tinha médico ali, não tinha nada. Então aquele povo sofria muito. Não tinha de jeito nenhum. O médico que tinha lá era o doutor Chinelão, era um farmacêutico não prático, era não formado. Ele tinha uma bicicleta daquela que carrega carga, sabe? Aí ele cheio de remédio para amarelão, para lombriga, para verme, essas coisas. E aí saía pela roça e trocava aqueles medicamentos por galinha, por ovo e tal. E assim a gente ia sobrevivendo. Então, hoje eu fico com a saudade daquele tempo, porque eu aprendi muito. Que legal, né? Hoje o cara desce do trator com ar-condicionado, fala assim, nossa, fiquei 4 horas nesse trator, que cansaço. Antes ficava 10 no sol, né? Exato. Que legal. Geraldo, você vê que interessante, né? O programa Sem Limites, assim, doutor, a gente criou ele com essa ideia, né? De mostrar que não tem limite para nada. É uma questão de pensamento. Eu posso sofrer? Vai sofrer. Se pensar que vai sofrer, vai sofrer. Mas qual que é a fuga, né? O que eu posso fazer para sair do meio que eu tô? Sair da situação, não é desonrar aquilo, mas é falar assim, eu não quero mais isso, eu quero conquistar algo a mais. E essas mensagens são importantes, as pessoas perceberem. Eu digo, se alguém estiver ouvindo e quiser anotar, anota. Olha para o passado e tira o que tem de bom, né? Dá risada, se alguma coisa foi ruim,
Exatamente. Esse programa, o nome dele já tem um sentido filosófico, não é? O próprio nome já é um ensinamento. É aquilo que você diz, é sem limite, quer dizer, você não tem limite na vida. Você tem que ter freios pelo lado que contraria a moral, os bons costumes, etc. E tal. Mas na área do sucesso, de caminhar para frente, para você edificar a sua vida, edificar a vida da sociedade, isso aí não pode ter limite, não existe limite. E por isso é tão bom. Tem outra coisa muito importante para isso, que é a liberdade de expressão, né? Sim. Então você tem que ter liberdade de expressão. Você, como um radialista, vocês, diante do microfone, vocês têm que falar aquilo que vocês acham que edifica a sociedade, que é bom para a sociedade. Tem que ter. Hoje em dia não pode. A gente vê, temos visto aqui, lá em Brasília, prisões de jornalistas, pessoa que se manifesta. Que é isso, gente? Tem que ter liberdade de expressão. Vocês, vocês são mensageiros do povo. Vocês é que se posicionam entre o poder e a população. Então vocês têm que ter liberdade para falar. Somos os 4 poderes, né? Exatamente. Não, e a imprensa, ela, evidentemente, com a liberdade de expressão, ela está acima dos outros poderes. Os outros poderes não formam opinião, vocês formam opinião, certo? Vocês são professores de uma universidade chamada Universidade da Vida. Isso é que é fundamental. Que bom ouvir isso, né, Geraldo? Olha só, olha a responsabilidade que o doutor, né, coloca. E que bom que todo locutor, todo comunicador, né, em si, escrita, falada, televisão, que ele tem a responsabilidade, que a ética e os bons costumes, ele tem a ver com essência, né? Os princípios. Os princípios de cada um. E a Rádio Jara, a gente tem um princípio, doutor, que assim, a gente só leva o que tem de bom. A gente podia estar falando do buraco na rua, da luz que não tem. Até a gente pode falar, mas a gente já traz uma solução embutida ali, né? A gente já traz quem vai resolver, a gente já traz, desvia do buraco. Pelo menos a gente conduz dessa forma, porque essa é a responsabilidade, né? A motivação, gente, você tem que participar, o comunicador, ele participa com a motivação, também motivando as pessoas. Você ouve um programa bom, como esse programa que tem um fundo filosófico muito grande, então você fica motivado. Isso é fundamental. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Voltamos daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo. Tá, só um pouquinho que a gente vai colocar aqui o intervalo, Geraldo. E assim, falando sobre a programação do Sem Limites, né? Que cada vez mais a gente traz um entrevistado, né, Geraldo, de visão, né? Que não é só o artista, né? Não é só a celebridade, mas é a pessoa que tem por trás de um resultado do sucesso, né, Geraldo, a capacidade de entregar conhecimento. Tem uma experiência, né? Eu adoro ouvir os mais velhos, porque meu pai me ensinou: filho, escuta os mais velhos, retira o que ele tem de melhor para te fornecer, né? Não perde essa essência de humano, né? De ser humano, né? Na verdade. E a capacidade que hoje o jovem, né, o adolescente, porque existem a pessoa com 50 anos que é jovem ainda, né? Então a jovialidade, ela não está no tempo de vida, está na capacidade de receber as coisas. Sim. E o quanto é importante ter o ponto de vista também do doutor sobre uma mensagem que dá para deixar assim para a juventude de hoje, porque o resultado do nosso futuro, vamos dizer, daqui 20 anos, daqui 30 anos, é aquele adolescente de hoje, né? Como que o senhor conseguiria colocar assim a experiência de vida na tua época, né, para de hoje? É diferente, sim, mas ainda somos seres humanos, né? Como ter a tranquilidade de perceber assim, fazer o básico? Acho que o simples ele é mais fácil de fazer, né? Exato. E é por isso que eu digo que a motivação é tudo. Não é? A gente vê muitos jovens assim, com muita dificuldade e tal, mas hoje em dia fica mais fácil para estudar. Você tem uma escola numa esquina, tem uma escola noutra esquina, tem noutra, então você pode estudar à noite, certo? Escola pública e tal. Existem muitos cargos públicos vagos, então tem condições sim, depende da boa vontade, depende da intenção, um rumo. A gente tem que ter uma direção na vida, um rumo. E essa visão, né? Saber para onde que tem que ir, né? Einstein já fala, se você não sabe para onde que vai, qualquer caminho serve.
E a concepção, doutor, do programa Sem Limites, assim, trazendo esse exemplo de vida do senhor, foi a ideia que eu tive, não precisa de muito tempo, parece que já estava pronto, sabe, quando o Geraldo falou sobre a necessidade do estágio. Eu falei, bom, eu lembrei logo das palestras que a gente fez sobre propósito de vida lá em Bela Vista, aqui em Campo Grande, e também lembrei da ousadia dele, da tirolesa. Eu falei, né? Olha só, Geraldo Júnior Duarte na tirolesa. Aí eu falei, Sem Limites, é doido, né? É louco esse moleque, né? Esse menino é doido. E aí veio a concepção do programa, coloquei a imagem de uma águia, porque a águia ela tem uma visão sistêmica diferenciada e ela, num tempo de vida, ela se desfaz, né? Ela arranca garra, ela arranca pena, ela arranca bico para se refazer. E isso é o que a gente entende que todo dia a gente precisa fazer, né? Geraldo, eu aprendo demais com você. Eu aprendo com as pessoas simples. As pessoas falam assim, mas esse cara é juiz federal? Quem é juiz federal? Juiz federal tem a mesma importância, claro que é uma atividade importante, né? Julga, etc, etc. Mas o pedreiro, o servente de pedreiro são igualmente importantes para a sociedade. Sim. O importante é que na nossa vida é uma casa como essa daqui, isso é feito de tijolo. Sim. Então um tijolo chama-se juiz, outro tijolo chama-se radialista, outro tijolo chama-se médico. O importante é que haja essa harmonia nessa construção entre esses tijolos, certo? Sim. Mas eu gosto muito de incentivar, você falou aí motivação, humildade e tal. Eu gosto muito da periferia da cidade. Eu gosto muito de dar palestras. Quando eu estava na ativa como juiz, sim, eu ainda tinha escolta. Hoje em dia eu estou sem escolta, né? Quando saio assim, eu arrumo uma escolta particular. Porque eu recebia muitas ameaças, eram muitos planos de morte. Mas eu saía com a escolta, eu dava 4 palestras por semana. Terça-feira e quinta-feira. Cedo para alunos, todos os alunos da escola, acima de 10 anos. E à noite para todos os pais. Eles compareciam em massa, né? Os colégios organizavam, então eu não vencia. Eu conheço todas as escolas municipais de Campo Grande e quase todas as escolas estaduais. Tantas palestras que eu dei. Tem escola que eu fui 4 vezes. Então, em 2014, por exemplo, eu comecei a contabilizar as palestras, 2014, 2015, 2016. E até 2017 eu dei, contando as palestras, eu dei 452 palestras, falando sobre família, que é uma instituição que o mundo está se esquecendo dela, família, unidade familiar. Sim. Ah, mas a família é pai, mãe, filho, não sei o que, não interessa. O que me interessa é a unidade familiar, certo? Aí você tem que procurar sempre edificar a família, a juventude. A vida nossa, diz a Bíblia, ela tem que estar alicerçada numa base sólida. Edificar a sua casa, isto é, edificar a sua vida sobre um alicerce. Se você não edificar sobre um alicerce, qualquer vento que bater ali, qualquer enxurrada, leva a sua casa, leva a sua vida. Então a gente tem o dever de orientar a juventude. Isso é obrigação não só dos pais. A obrigação central é dos pais, não é? É uma obrigação Sim. divina ali. Mas todos nós temos o dever de orientar a juventude. Quem puder dar uma palestra, dê uma palestra. Quem não puder, dê um bom dia, certo? Mas a nossa postura tem que ser voltada para isto. E eu gostaria de incentivar a juventude, dizer que existem tantos cargos públicos. Agora a pessoa tem que ter competência, estudar para poder passar num concurso. O Brasil hoje, só na juiz, tem mais ou menos 18 mil juízes, 19 mil juízes. Esses vagos, mais ou menos 4 mil cargos de juiz no Brasil estão vagos. No Ministério Público tem muitas vagas também. Toda instituição tem digamos, na área jurídica tem um procurador, alguém que atende essa parte jurídica, né? Sim. Então existem muitas vagas aqui, muitas oportunidades. E na área também, qualquer área, médica, jornalismo, tudo depende da pessoa, certo? Agora a juventude tem que ter um rumo. O jovem tem que ter um rumo. Droga, larga a mão de droga. Droga, ninguém pode estar usando droga. Droga acaba. Eu costumo dizer que é a Terceira Guerra Mundial. Certo? Terceira Guerra Mundial. As drogas estão matando Geraldo. Que guerra longa, né? Que guerra longa. E o problema é o inimigo. Você não vê o inimigo. Não. Hoje em dia, todas as nações lutam contra um inimigo só,
que são as drogas. Todas elas se levantam contra as drogas e todas estão perdendo. E o Brasil, eu sempre critico o Brasil. O programa aqui não é para criticar ninguém, mas a gente critica em favor da sociedade. O Brasil vira as costas. O dependente químico acha que é o inimigo. Não, aquilo não é o inimigo, não, gente. Muitas vezes a sociedade é mais culpada. Ali, coitadozinho, entrou na droga quando era jovem, não tinha assistência do pai, o pai saía para trabalhar, etc, etc. Então, a gente tem que tratar o viciado, não incentivar. Tratar o viciado como um doente. Na verdade, é doente, a pessoa é doente. É uma enfermidade, é uma doença. E o Brasil não enxerga assim. Isso que é triste. É legal quando você fala disso, que eu me recordo no primeiro ano de faculdade, eu fui numa instituição de dependente químico. Ali você vê a vulnerabilidade das pessoas. Ali você vê a compaixão, né? O olhar das pessoas. Eu até fui de terno e gravata como manda figurino pela universidade. Aí um jovem me disse assim: moço, por favor, vem mais me visitar. Eu falei assim: ganhei meu dia, né? Ganhei meu presente. Então assim, cada um deles precisa de um olhar amigo, uma conversa, um diálogo. Não é somente dopar de remédios, né? Mas voltar na sua essência e acender aquela luz lá dentro do coração, né? Geraldo, você está falando uma coisa aí que é uma certeza. Eu, logicamente, tenho, pelo menos assim com relação à extensão do tempo, a idade, né? Eu Sim. tenho mais vivência ao longo do tempo do que você, porque você ainda vai viver aí eternamente. Eu sei o Ederson. Então, mas o que você está dizendo aí, existe uma coisa na vida que chamada afeto. E eu vejo, às vezes eu vejo assim na imprensa, o pai judiou do menino, do filhozinho. Claro que aquela situação é uma situação difícil, de fome, de miséria e tal, mas a paciência tem que existir. Não é? O pai não pode estar espancando o filho. Tem que dar um castigo, claro, um castigo moderado. Mas o afeto, Geraldo, você corrige tanta coisa com o afeto, com o abraço. Se você der uma cintada no filho e vai repetindo aquilo vai encarnando na alma dele que você, como pai, é o inimigo dele. Em vez de dar uma cintada, você tem que dar um abraço, um afeto. Aquilo vale muito mais do que um presente caro e virar as costas. Às vezes o sujeito é rico e dá o presente para o filho, um presente caro. Aquele não vai ocupar lugar nenhum no coração daquela criança. Aquele vai ocupar um lugar momentâneo, uma alegria momentânea. Então, muitas vezes você ensina muito mais sentando no chão, na terra da porta da sua casa com a criancinha e brincando ali de qualquer coisa, contando uma história. Isso vale mais do que um presente caro, materialmente caro. Então o afeto, isso é fundamental na vida das pessoas, principalmente nas crianças. Muito bem. Vamos para o nosso comercial rapidinho, a gente volta. Logo depois do intervalo, para falar mais um pouquinho, né, com o juiz Edilon. Contábil. Já. Estamos de volta aqui com o programa Sem Limites e hoje um programa muito especial, como todos que a gente faz, mas em especial porque a gente tem uma personalidade, mas que tem um ponto de vista tão simples da vida, que é viver a vida, é agradecer pela vida, é honrar a vida, né, e gostar de pessoas, né, Geraldo? Sim. Tá alinhado com o propósito Sem Limites? Tá. Sensacional. Ele faz parte, então, das pessoas sem limites. Sim, com certeza. Muito bem, já. Então, segue como se diz lá no sul, né? Segue o baile, né? Então, pode continuar aí com a nossa entrevista. Agora, 9h47, só para falar aqui, Geraldo, 9h47 agora, a gente tem mais 10 minutinhos de programa. Passou rápido, 1 hora, olha só, parece que faz 10 minutos, né, Geraldo? Vai lá, segue aí então com a entrevista. Eu vou pedir para você seguir essa fala com o Dilon. Tá bom, então vamos lá. A importância, né, que nós estamos falando aqui, e pegando toda essa entrevista, né, que começou lá na essência da família, né, o reconhecimento e a honra de saber que viemos de uma família e criamos uma família, né,
a importância da escola como instituição de responsabilidade na vida e hoje o resultante do que está acontecendo na sociedade com as crianças, os adolescentes se envolvendo com coisas, como o senhor disse aqui, que é a Terceira Guerra Mundial, que tem a ver com essa questão de um inimigo invisível, que são as drogas. Como hoje perceber a importância de unificar família, instituição de educação, né, escolas, para o resultado dessas crianças, aí, o futuro dessas crianças? Na verdade, bom, em primeiro lugar, eu fico cada vez mais encantado em conversar com vocês. E, na verdade, o que tem que haver é um casamento indissolúvel entre a família, a escola e a sociedade. Se não houver esse pacote, aí há um desequilíbrio, não é? Então, a gente estava falando, nos referimos ao distanciamento entre a família e a sociedade. Tem que haver essa aproximação. Isso tem um efeito não só com relação à violência, à criminalidade, mas tem um efeito fundamental com relação à aprendizagem. Eu fui professor, lecionei durante 7 anos e aprendi bastante isso. E depois com esses contatos, como palestrante, dando palestras, diversas, como eu já disse aqui, quase 500 palestras em 4 anos, e isto para mim eu aprendi mais do que ensinei, certo? Eu aprendi bastante mesmo. Então é fundamental. Eu quero só apenas dar um exemplo com relação a drogas. AIDS é outra doença, outras pessoas que a gente jamais deve discriminar. É igualzinho a mim, igualzinho a qualquer um, que não tem nada a ver, certo? AIDS, drogas AIDS. A proporção de pessoas com AIDS proveniente do uso de seringa no mundo, a média é 10%. Das pessoas, digamos, com AIDS, 10% delas, vamos supor, 1.000 pessoas com AIDS em Mato Grosso do Sul. Então, 10% dá 100. 100 foram contaminadas através do uso de seringa, droga injetável. Esse é um efeito. Aí você vai para a violência, você vai encontrar um resultado triste, muito triste mesmo, e principalmente a violência doméstica. Então, esse casamento é fundamental entre a escola. Tem que haver a compreensão dos pais. Muitos pais, muitas famílias transferem a educação dos filhos para a escola. Não, a escola não tem que educar, ela tem que complementar a educação, ela tem que ensinar. O papel fundamental da escola é ensinar. E começa ensinando beabá, A, B, C, D, e assim vai, até a universidade, para graduação, pós-graduação. Mas o papel mesmo de educar é os pais. E os pais... O melhor quadro negro, no meu tempo era quadro negro. Hoje em dia Geraldo? Você que é jovem? É quadro digital já. Quadro digital. É tudo digital. Eu ia falar lousa, mas é mais que lousa. No meu tempo era quadro, você pegava o giz e escrevia ali. Mas vocês sabem mais ou menos, quem está nos ouvindo aí, sabe mais ou menos o que é quadro negro. Sim. Então, o melhor quadro negro que tem para os pais é o afeto. O abraço, aquela coisa ali. Você abraça seu filho, quando você sair de casa, vai para o trabalho, abraça e beija a testinha do seu filho. Também porque aquilo ali ninguém sabe do dia e de amanhã, gente. Pode ser o último abraço, o último adeus. Eu vou, não sei se volto. Então a gente tem que considerar tudo isso na vida. Em síntese, o professor é um grande mestre, os pais têm que... Geraldo, uma vez eu fui numa escola à noite, aí estão assim, lá na secretaria, a secretaria ficava bem na frente assim, de repente chegou uma mãe, brigando com a diretora e todo mundo que estava ali, porque a filha foi reprovada. E a mãe nunca tinha ido durante o ano na escola, em uma reunião. Nunca. Os professores de Mato Grosso do Sul são heróis. Professor, de um modo geral, é um herói. Ele não tem muita estrutura e faz, digamos assim, como diz no Nordeste, das tripas o coração. E aquela mãe nunca foi saber, a filha estava estudando, se não estava, o comportamento dela, mas foi brigar porque a menina não passou de ano. Não passou de ano por causa dela mesma. Certo? Então, aí falta o casamento, falta a união, a aproximação. Tem que haver essa aproximação, a sociedade. Paulo Freire, que foi um grande educador, já dizia, ninguém se educa sozinho. Se ninguém se educa sozinho, ninguém realiza nada sozinho, como a gente disse no começo do programa aqui.
não adianta transferir a educação de casa para a escola, porque ali é só uma base, ali é só um alicerce. Você é educado como você é educado na sua casa, né, doutor? E hoje a gente vê muito isso. Os pais transferindo para a escola, onde aquela olhadinha no WhatsApp, no Facebook, filho, fica quieto. Agora eu tô mexendo no celular. Cadê a base sólida de um pai ou de uma mãe, né? Porque hoje as crianças também estão ali no digital. Mas será que o digital tá pronto para aquela idade? Não tá. O celular é para o indivíduo, o homem, o indivíduo, a mulher, que é uma ferramenta de trabalho, não é para criança assistir no tablet, não é para criança assistir jogando joguinho assim. Temos que ter muito cuidado, porque as redes sociais o dever dos pais é verificar o que os filhos estão assistindo, porque também tem desenhos educativos excelentes, mas não é para essa ferramenta abusiva que é a tecnologia, né? Exato. Geraldo, você está tocando aí no assunto aí, fazendo uma reflexão, sublinhando o tema que a gente está tratando aqui agora. Na verdade, os pais são professores, são mestres também. Eles são mestres naturais. Né? É uma graduação que você não consegue em universidade. Mensurar, né? Não consegue, exatamente. Então, você quer ser jornalista, você vai ser jornalista e tal, faz o curso de jornalismo e tal. Para ser pai, você não faz uma universidade. Às vezes o fato da pessoa ser analfabeta não significa que ele não tenha a qualificação para ser pai. Claro que se ele tiver uma orientação escolar é melhor, não é? Para ele conhecer o bem e o mal e tal, e saber educar, endereçar os filhos pela vida fora, o caminho da vida. E o que você está dizendo aí é bastante importante, muito relevante para a criação, educação dos filhos, para a formação da sociedade. Eu volto a dizer, eu sempre elegi a família como a base para a edificação da sociedade, o desenvolvimento da sociedade, base de tudo. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu assisti, eu não assisto novela, não gosto de novela, porque eu sou muito... Eu compreendo, tem que ter evolução e tal, mas a edificação da família é tudo. Eu acabei de assistir uma novela, assim, do primeiro ao último capítulo, chamada Gênesis. Uma novela que passou no canal de televisão, Gênesis, durante um ano, praticamente. E a gente aprende tanto ali, a simplicidade, o perdão. Não é? A gente tem que exercitar a fé, Geraldinho. Você exercita a sua fé. As pessoas têm que exercitar a fé. Como é que exercita a fé? Praticando o perdão, praticando o arrependimento. Todos nós erramos. Agora a gente tem que se arrepender. E todos nós erramos e testemunhamos erros dos outros. A gente tem que perdoar, arrepender e tal. Enfim, a vida familiar, a vida em todos os locais dela, tem que ser um momento de reconciliação e de conciliação e reconciliação eternamente. Então, o lar, a casa da gente ali, a casa é uma coisa, o lar é outra, né? Você vê a casa, mas não vê o lar. Totalmente diferente. Exatamente. Então, ali tem que ser, digamos assim, acho que esticou a perna aqui, bateu assim, de boa. O lar, ele tem que ser ali um momento adequado para reflexão, para essa conciliação e reconciliação. Muito bem. Já estamos na reta final, Geraldo. Como que passou rápido? Agora 9h57, dá tempo de uma mensagem que o doutor possa deixar. Cara, todas as falas hoje foi uma... Olha, para quem aproveitou dessa entrevista, foi uma mensagem de 1 hora, né, Geraldo? Foi uma mensagem de 1 hora.
Mas agora, doutor, o Geraldo conduz o finalzinho aqui para que o senhor possa deixar uma mensagem, para que as pessoas reflitam, né? Eu acho que esse que o senhor falou agora no finalzinho, que as famílias, essa questão do perdão, da ação, né, da fé, não somente por uma palavra, mas como que isso pode refletir na vida das pessoas. Geraldo, é contigo as considerações finais aí do nosso programa. Odilon, qual mensagem final que você deixa para o público que está te assistindo, para o jovem, para a família, para o mundo inteiro? Geraldo, a mensagem que eu deixo aqui, primeiro eu quero meu desejo é que Deus abençoe a todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais pobres que andam sofrendo, passando fome, né? Porque hoje em dia anda uma fome agravada pela essa pandemia, essa desgraça, né? E que Deus vai iluminar o caminho de cada uma. Essa é a mensagem principal, né? E a mensagem, assim, de um modo geral, é que todos procurem se esforçar, a juventude, estudar, os pais viverem em harmonia com seus filhos, com sua esposa, as mulheres com seus maridos, isso é fundamental. E que o lar seja efetivamente um ambiente ali de muito pensamento, muita reflexão, diálogo. É fundamental que tenha o diálogo. Os pais têm que conversar com os filhos têm que ser obedientes aos pais, tem que haver um diálogo entre a família, o marido e mulher. Essa é uma terapia muito importante, que as pessoas não conversam. Eu fui juiz de direito, antes de ser juiz federal, e atuava muito na área de família, não é? Conciliação, reconciliação. E a gente sempre percebia que ali era falta de diálogo, de conversa. Quer dizer, a pessoa passa a vida inteira sem conversar, e o filho cresce, se casa, vai embora, e os pais não tiveram a oportunidade de conhecer o filho, nem o filho conhecer os pais. Por quê? Porque nunca conversaram. E muitos casamentos se dissolvem exatamente por falta disso, compreensão, conversa, diálogo. Então, minha gente, eu agradeço imensamente a paciência de vocês. Geraldo e o Ederson, eu agradeço imensamente aqui. Para mim foi uma grande oportunidade aprender com vocês aqui, isso é fundamental. Muito bem, então finalizamos, né, Geraldo? Mais um programa Sem Limites, foi incrível, né? Que aqui nós somos uma rádio Sem limites. além da música, né? E onde tem internet? Tem rádio já. Muito bem, estamos aqui realmente assim gratos, né, por Deus nos dar essa oportunidade de fazer mais um programa e com a presença do Dr. Odilon, trazendo a simplicidade, né, como prioridade e Deus acima de tudo, porque assim, se nós não soubermos que isso é importante, né, o que vai valer a pena na nossa vida, né, Geraldo? Agora eu convido você, Geraldo, a deixar a sua mensagem para quem está ouvindo e um tchau no final. Ok. Primeiramente, obrigado ao meu entrevistado, Odilon de Oliveira. Obrigado pela sua companhia, que eu pude chegar até as ondas sonoras na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no interno do mundo inteiro. Hoje eu aprendi uma lição. E todo dia a gente acorda já com aquela lição daquele dia, né? De pessoas maravilhadas, iluminadas por Deus também. E a simplicidade, o olhar do seu entrevistado já diz tudo, né? Então, muito obrigado pela sua companhia, Odilon de Oliveira, né? Muito obrigado ao Ederson, né? Que me fez esse pedido, né, na verdade. E ontem, quando eu estava preparando a pauta do programa, ele estava me ligando. Juninho, cadê a pauta? Juninho, eu falei, calma, que vai sair. E saiu com uma excelência normal. Então, muito obrigado a todos. Até o próximo programa. E fiquem com Deus. Assim, quando Deus me permitir, eu volto novamente
na próxima segunda-feira. Muito bem, até mais. E agora fiquem com os Fora da Curva, Jara Notícias e a programação dessa semana que está incrível. Até mais.